pelo amigo de AA, doutor Carlos Henrique Costa, cardiologista, terapeuta cognitivo, comportamento médico do trabalho e amigo de AA. Ele vai falar sobre um coração agradecido. Muito obrigado. Eu não vejo vocês, mas eu sinto vocês aqui no meu coração. E quero dizer que essa minha última palestra do ano, em um ano, talvez o ano que eu mais fiz palestras na minha vida, mas esse encerramento, essa última palestra, um coração agradecido, é especial demais para mim, muito especial. E é interessante como o coach de retalhos está sempre me tirando da zona de conforto, propondo temas desafiadores. Mas eu confesso que esse tema, falando do coração, é o que eu adoro fazer. Eu, como cardiologista, gosto muito de cuidar do coração, mas eu gosto mais de cuidar do coração quando eu falo do coração no sentido das emoções. E um coração agradecido é o tema que me foi proposto, e eu vou seguir aqui com vocês. O coração, nós sabemos, é o espelho da alma. Ele reflete as nossas emoções. Por isso, eu gosto tanto de cuidar do coração, mas não apenas do músculo cardíaco, mas eu gosto de cuidar do coração como símbolo das emoções, a emoção que reflete o nosso coração e o coração reflete a nossa emoção. E aí eu pergunto para você, neste momento, que você fizesse uma pausa, olhasse lá dentro, lá no fundo do seu coração, e respondesse essa pergunta para você mesma, para você mesmo. Como está o seu coração? E é interessante perceber que nessa nossa vida atribulada, corrida, nós nos esquecemos do nosso coração. Deixamos ele de lado. E vamos em frente, muitas vezes atropelando o nosso próprio coração. Por isso eu quero que, neste momento, você faça essa pausa. Esteja com a sua mente, com o seu coração presente aqui conosco. E dê uma olhadinha como é que está o seu coração. O meu coração, confesso para você, está alegre, feliz e grato neste momento. Mas eu tenho a convicção que nem sempre, nem todos estarão com esse coração desse modo como está o meu coração hoje. Por quê? Porque muitas vezes maltratamos o nosso coração. Muitos de nós vivemos com o coração maltratado, ferido, sofrendo com os problemas emocionais. Eu tenho dito, tenho feito palestras que nós vivemos a pandemia dos problemas emocionais, maltratando o nosso coração, nosso sofrido coração. Vivemos com o coração palpitando, apertado pela angústia, aflito pela ansiedade, sofrendo com a tristeza. Não é à toa, o Brasil é recordista mundial em ansiedade. E é recordista da América Latina em depressão. Ansiedade e depressão são as duas condições que afetam muito os nossos corações. Estamos sofrendo, as pessoas estão sofrendo com ansiedade e depressão. Vivemos com o coração atormentado pelo medo. E eu quero que você reflita, olhando lá dentro, no fundo do seu coração, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? O medo de perder alguém? O medo de ser traído ou traída? De ser rejeitado ou criticado? O medo de adoecer ou de morrer? O medo de sofrer? Qual é o seu medo? E fazendo a preparação para essa nossa palestra e refletindo sobre os meus medos, eu vou dizer aqui que eu tenho medo, alguns medos. O medo de ser rejeitado ou criticado. E aí eu me lembro, mais de 20 anos atrás, quando eu iniciei a minha amizade com a A,
Eu lembro que eu fui convidado para fazer uma palestra. E eu lembro do meu medo de falar em público. Verdade. Como foi difícil, como era difícil as primeiras palestras. Eu tinha que levar tudo escrito ali e fui dando uma palestra, fui convidado para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta. Lá pela quinta, a minha esposa falou: mas você vai sempre dar a mesma palestra, com o mesmo material? Você não muda a palestra? Eu disse para ela: não, eles me convidam para fazer essa palestra e essa palestra que eu sei fazer. E aí, esse medo foi sendo transformado em confiança. Por quê? Porque a gente sabe que a exposição ao medo leva à superação do medo. E por isso eu sou muito grato ao AA por ter me acolhido naquela fase que eu era um recém-formado, iniciando a minha experiência e com muito medo de falar em público. Mas eu tinha um outro medo que eu vou compartilhar com vocês. O medo que os meus filhos adoecessem. E como médico, sempre pensando muito mais nas complicações do que no tratamento, na terapia, no resultado terapêutico. E sofria com isso. Essa semana, tivemos a celebração do casamento da minha filha mais velha, meu filho mais velho já casado. O tempo passou, o tempo voou. E que pena que muitas vezes eu perdi tempo com medo da doença, com medo de perdê-los, esquecendo de agradecer pela convivência com eles. Vivemos com o coração frustrado, frustrado pela comparação. A comparação é a mãe da frustração. Vivemos com o nosso coração perturbado, perturbado pela inveja. Não é fácil admitir que muitas vezes temos um coração invejoso. Vivemos com o coração acelerado, com o coração sobrecarregado pelas tarefas do cotidiano, pressionados pelo desempenho, principalmente as mulheres, que precisam dar conta da casa, do trabalho, do cônjuge, dos pais, dos filhos. E no final da noite, ainda tem que estar bonita, perfumada e pronta para ir para a cama, e nem sempre para dormir. Vivemos com o coração insatisfeito, por acreditar, por melhor que se faça, nunca parece ser o bastante. Não sou bom ou boa o bastante. Boa mãe, boa esposa, profissional, dona de casa, o bastante. Não tenho dinheiro, conhecimento ou sucesso o bastante. Não sou magra ou bonita o bastante. Isso traz um profundo sentimento de insuficiência, inadequação e escassez. Vivemos com o coração tomado por reclamações. Reclamamos do chefe, do colega, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, dos amigos. Reclamamos da vida. Reclamamos do clima, dos políticos, dos preços. Bom, talvez essa reclamação até possa proceder muitas vezes. O clima está quente, os políticos nos dão razão para reclamarmos, os preços estão altos, mas de que vale reclamar? Reclamar tornou-se um vício comum e contagioso. Estamos com o coração ferido, inseguro pelas vulnerabilidades, envergonhado pelos defeitos, culpado pelos erros, isolado pelo orgulho. Por acreditar não ser digno de aceitação, valor e amor. Vivemos com o coração iludido, enganado, por acreditar que a alegria está nas compras, no carro novo, no sapato novo, na roupa nova, no celular novo. Calçamos salto alto, vestimos máscaras para tentar ser quem não somos, impressionar quem nem conhecemos. Muitas vezes temos o coração dilacerado pelo ressentimento, mágoa, desejo de vingança. O coração está muitas vezes entorpecido por pensar que a alegria vem com o uso de substâncias, como bebidas alcoólicas, tabaco, outras substâncias, drogas e até mesmo medicamentos.
Vivemos com o coração aprisionado, dominado e sufocado. Aprisionado por substâncias psicoativas, o álcool, o tabaco, outras drogas, e aqui incluo medicamentos calmantes e medicamentos para dormir. Vivemos com o coração dominado por pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos e autocríticos. Sufocado pelo perfeccionismo e pela opinião dos outros. Como a opinião dos outros tortura o nosso coração. O coração do alcoólico está dominado pela bebida. Isso que caracteriza a doença do alcoolismo. O coração do alcoólico vai sendo progressivamente dominado pela substância, pelo álcool. O álcool, o tabaco e outras drogas dão prazer, sim, mas cobram um alto preço. E o preço é doença, sofrimento e morte prematura. E o alcoólico, o que ele precisa é de ajuda, de apoio, cuidado, acompanhamento. O alcoólico precisa de uma mão estendida. Culturalmente, o uso da bebida é aceito e incentivado. O marketing da indústria da bebida associa o ideal de beleza, sucesso e liberdade com o uso das bebidas alcoólicas. Olha um slogan dessa antiga propaganda de cerveja. O melhor da festa. O melhor da festa, na verdade, muitas vezes, a bebida acaba estragando a festa. Esse deveria ser o slogan. A bebida estraga e acaba com a festa e com a alegria de muitas pessoas e muitas famílias. As nossas celebrações e confraternizações são muitas vezes regadas a bebidas. Estamos aí nas festas de fim de ano, confraternizações, e nós temos sempre a bebida por trás e, infelizmente, do ponto de vista cultural e social, a bebida é totalmente aceita. O coração do alcoólico está perdido, no breu da caverna, cercado pela negação, isolado pelo orgulho, iludido pelo marketing, embriagado pelo álcool, distante da família, preso nas suas reclamações, afundado na doença do alcoolismo, cavando o seu fundo do poço, que infelizmente é cada vez mais profundo. Agora, existe uma luz no fim do túnel, uma saída da caverna, um caminho para transformar o coração, passo a passo, com 12 passos. A transformação do coração se inicia quando deixamos para trás o entorpecimento, a negação, a arrogância, escassez, orgulho e o medo. E é importante desenvolver um coração inteligente. Um coração com a inteligência emocional. Eu tenho falado muito em palestras, workshops, sobre a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é como nós lidamos com as nossas emoções e com as emoções dos outros. E é interessante perceber, eu gosto muito dessa expressão inteligência emocional, que foi dado pelo Daniel Goleman, porque tem muitas pessoas que são PhD na universidade, mas analfabetos emocionais, por quê? Não sabem nem expressar a sua emoção, não sabem reconhecer o que estão sentindo. Dar nome é medo, é tristeza, é raiva, é culpa, é frustração. Então, é importante nomear o que está sentindo, que é o primeiro passo. O segundo passo é entender de onde vem essa emoção. Qual é a origem, qual é a causa? E, normalmente, são pensamentos. São vivências distorcidas. E, por fim, com inteligência emocional, fazendo a gestão dos pensamentos, fazendo a gestão das emoções. Eu lembro de um livro que eu li sobre a psicologia cognitivo-comportamental, e nesse livro o autor escrevia dizendo: não tem problema ter emoções desagradáveis, isso não quer dizer que a sua saúde emocional está comprometida, mas é importante voltar para o estado de normalidade o mais rápido possível, fazendo a gestão das emoções. Então, isso se dá através
autoconhecimento. Agora, tem a questão da inteligência social, que é como lidamos com a emoção do outro, que no lugar da arrogância, egoísmo, orgulho, precisa dar lugar à empatia e à assertividade. Se colocar no lugar e ao lado do outro, com empatia, mas também com assertividade, exercendo o seu direito, respeitando o direito do outro, mas respeitando também o seu próprio direito, expressando o que sente e o que pensa. E é muito importante o coração inteligente desenvolver o propósito, é a razão, é para onde esse coração vai, e a motivação, particularmente a disciplina na direção dos seus objetivos. E precisamos, então, acalmar o nosso coração. E aqui eu quero dizer para vocês que, muitas vezes, quando a gente fala de acalmar o coração, as pessoas estão procurando mecanismos errados, equivocados ou insuficientes para acalmar o coração. Muitas vezes as pessoas procuram na substância, como o álcool, um mecanismo para acalmar. E, na verdade, isso não acalma, entorpece. Mas, muitas vezes, procuram em remédios, que também, muitas vezes, não é o caminho ideal e adequado para acalmar o coração. Então, eu coloco aqui para vocês essas 3 sugestões para acalmar o coração. A primeira é a atividade física. A atividade física regular acalma o coração. Diminui a produção da adrenalina que acelera e agita o coração. A atividade física é recomendado 150 minutos de atividade física por semana. E pode ser uma simples caminhada. Uma caminhada, por exemplo, contemplativa, como eu estou fazendo aqui nesse bosque do Spa Lapinha, aí em Curitiba. Vi que tem pessoas do Paraná com a gente. Esse Spa Lapinha, na verdade, não é Curitiba, é próximo de Curitiba, onde eu fiz essa caminhada contemplativa. Aliás, uma coisa que eu tenho sugerido muito para os meus pacientes ansiosos é a contemplação. E o que é a contemplação? É você se colocar diante da natureza, diante do Criador e se conectar com a natureza, o Criador e com você, contemplando. Mas isso precisa ser feito intencionalmente. Você precisa dizer, eu vou contemplar. E você se coloca à frente de algo da natureza. Se você mora num apartamento, você pode colocar um simples vaso na sua frente. Se você tem uma paisagem, você contempla a paisagem. Mas você faz isso intencionalmente, dando nome. Eu estou contemplando a natureza. Outro ponto importante que acalma o coração é a respiração. É interessante que a respiração ansiosa, ela é curta e rápida. Isso acelera o coração. Nós sabemos, até quando nós fazemos eletrocardiograma, nós percebemos que altera o próprio eletrocardiograma essa respiração curta e rápida. Então, o que nós precisamos treinar e praticar? Uma respiração lenta, pausada e profunda. Não é à toa que o Criador nos fez com um padrão de respiração automático. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão respirando e nem percebem que estão respirando. Mas quando eu peço para vocês, enchem o peito de ar, você assumiu o controle da respiração. E aí é importante treinar essa respiração voluntária, mas de um modo lento, pausado e profundo. Então, o que eu sugiro que vocês pratiquem? É encher o peito de ar numa velocidade muito lenta, contando até 4. 1, 2, 3 e 4. Aí fazem uma pausa, prende a respiração, contando até 4. 1, 2, 3 e 4. E solte o ar lentamente. Tão lentamente que você deve imaginar que tem uma chama de vela na sua frente que você não pode apagar. E aí você vai contar até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a expiração, a saída do ar, ela se faz passivamente através do relaxamento. E a meditação? A meditação também é uma ferramenta importante de esvaziar a mente das preocupações, das incertezas do futuro. Atenção no momento presente. E aí o que a gente sugere? Que você faça
que a gente chama de ancoragem, é a sua atenção na sua respiração. Você deve sentar numa poltrona confortável, com as costas recostadas, apoiadas, pernas descruzadas, e você vai simplesmente respirar, lenta, profundamente, pausadamente, mas com atenção na respiração, percebendo a entrada e saída do ar do seu corpo, perceber que o ar entra mais frio e ele sai aquecido do seu corpo, perceber o som da respiração, perceber o movimento da sua caixa torácica, que expande na inspiração e esvazia na expiração. Uma vez, Osmar Ludovico, um escritor, que eu vou mencionar um pouquinho mais adiante, um outro estudo dele, ele disse: a respiração é uma oração, quando você se conecta ao poder superior durante a respiração. Então, fazemos isso através da meditação. E o relaxamento. Relaxar significa soltar a musculatura. E eu vou convidar vocês para fazer uma técnica de relaxamento comigo neste momento. Então, como que nós vamos fazer? É rapidinho, aproximadamente 4 minutinhos de relaxamento. Eu vou dando a recomendação para cada segmento muscular relaxar e você vai seguindo. Sente-se bem confortável, braços descruzados, pernas descruzadas, com as costas apoiadas na cadeira. Se você se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos iniciar essa técnica de relaxamento. Comece relaxando a sua testa. Solte a musculatura da testa. Relaxe a sua face. Desencoste a cada dentária inferior da superior, soltando a tensão da mandíbula. Deixe seus lábios entreabertos. Agora vamos relaxar a musculatura do pescoço, descendo para os ombros. Relaxe seus ombros. Retire toda a tensão existente nos seus ombros. Relaxe os seus braços, até as suas mãos. Relaxe o seu tórax. Perceba suas costas apoiando na cadeira. Vamos descer para o quadril. Relaxe o quadril. Perceba o apoio do quadril na cadeira. Vamos descer para as pernas. Relaxe as suas pernas. Chegando até os pés. Perceba os seus pés tocando o chão. Neste momento, eleve o seu pensamento ao poder superior. Agradeça por este momento, pelo ar que respiramos, pelo coração que bate por nós, pela vida que é uma dádiva de Deus. Respire lenta e profundamente. Lenta, pausadamente e profundamente. Perceba o ar entrando e saindo do seu corpo. Esteja com a sua mente e seu coração calmos, serenos, tranquilos. Perceba a agradável sensação de leveza e bem-estar que o relaxamento te proporciona. Mente calma, serena, tranquila e confiante. Perceba a sensação de paz. Lentamente,
Contarei até 3 para encerrarmos o relaxamento. Mantenha a sua mente calma, serena, tranquila e confiante. 1, respire lenta, pausadamente, profundamente. 2 e 3. Muito bem. Vamos encerrar o relaxamento. Podem abrir os olhos. E vamos seguir com o coração calmo depois desse relaxamento. O coração pleno e saudável se dá através do bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Esse é o conceito de saúde. Saúde plena, saúde integral. Nós precisamos alinhar o bem-estar físico, o emocional, o social e o espiritual. Não é possível ter saúde física se não estiver bem emocionalmente. Ter saúde espiritual se tem dificuldades no aspecto social e vice-versa. Precisamos buscar a saúde plena. E o Osmar Ludovico, esse escritor, que é meu mentor espiritual também, com quem eu aprendi a prática da meditação cristã, ele diz o seguinte: o coração humano tem sede de transcendência, sentido e pertencimento. Isso é muito interessante perceber. Do que o nosso coração tem sede? De transcender, de nos conectarmos com o poder maior do que nós, um poder superior, da maneira como cada um concebe, de sentido e propósito, mas também temos sede de pertencimento. E eu me recordo aqui da primeira vez que eu estive no Coxa de Retalhos. Como me impressionou o modo como aquelas mulheres alcoólicas se apresentavam, dizendo o seu nome. E elas diziam: eu pertenço à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, mostrando a importância desse senso de pertencimento. O coração humano tem sede de transcendência, sentido e pertencimento. O coração humano foi criado por amor para amar. Foi criado por amor do Criador. Foi criado pelo amor dos nossos pais. E fomos criados para amar. O ser humano ele tem uma carência de amar e ser amado. E é amando que se é amado, conforme nos ensina a oração de São Francisco. E aí é importante o despertar espiritual que aprendemos, inclusive, em Alcoólicos Anônimos. E, na minha concepção, o que é esse despertar espiritual? É passar a viver a partir de valores espirituais, com a conexão com o poder superior, como cada um concebe. E aí, nesse sentido, esses valores que muitas vezes são distorcidos no nosso coração, como a ira, ressentimento, tristeza, culpa, ansiedade, medo, dão lugar a valores espirituais, o perdão, o amor, a fé, domínio próprio, o serviço e a gratidão. E essa transformação do coração, como nós vimos na introdução, o coração aflito, apertado, sofrido, dilacerado, se dá através da humildade, alegria, da gratidão e do amor. E aí, aqui eu faço uma pergunta: o que preenche o seu coração? E o Dr. Viktor Frankl, ele nos ensina que o que preenche o nosso coração não é
a busca pelo prazer, não é a busca pelo poder, mas é a busca pelo sentido da vida. É isso que preenche o nosso coração, o sentido da vida. E o Dr. Viktor Frankl, que esteve como prisioneiro num campo de concentração na Segunda Guerra, desenvolveu a psicoterapia, que é a terapia, a logoterapia, a terapia do sentido da vida. E o Dr. Viktor Frankl diz que o sofrimento pode ter um sentido. E aqui eu volto lá atrás, quando eu falo do medo do sofrimento. E eu confesso que muitas vezes, quando era mais novo, eu tinha a ilusão de que se eu fizesse tudo certo, se eu pedisse para Deus me proteger, estava tudo resolvido e eu não teria problemas. E quando eu fui me deparando com problemas na vida, eu fiquei incomodado com isso, porque eu achava que não era para ter problemas na minha vida. Mas a vida, a realidade como ela é feita de problemas, sim. Temos problemas na vida. É interessante perceber que momentos ruins passam, mas momentos bons também passam. É assim a vida. Então, quando estiver passando por um momento ruim, lembre-se, ele passará. E quando estiver passando por um momento bom, tenha o coração grato, porque ele também passará, mas você vai desfrutar desse momento bom. E o Dr. Viktor Frankl fala da importância, então, de reconhecermos o sentido do sofrimento como uma oportunidade de crescimento, uma vez que o sofrimento muitas vezes nos é apresentado. E se a gente não tiver disposição de passar por ele, nós vamos sofrer ainda mais. Mas podemos olhar para o sofrimento como uma oportunidade de aprimoramento e crescimento pessoal. O Dr. Viktor Frankl fala da importância de manter a dignidade diante da dor, passando pelo sofrimento, se transformando em uma pessoa melhor. E o sofrimento e a dor capacita pessoas a cuidar de pessoas feridas. E aqui eu lembro do Brennan Manning, que fala da importância de sermos dispostos a ajudar. E aqui o coração disposto a servir e ajudar. No AA, o recém-chegado estende a mão pedindo ajuda. Encontrando o caminho da recuperação, ele se compromete a estender a outra mão, oferecendo ajuda. Esse é o princípio da ajuda mútua, de AA. Com a mão ocupada pedindo ajuda e a outra oferecendo ajuda, as duas mãos ocupadas não levará a bebida à sua boca. Por quê? Estará cuidando e sendo cuidado, amparando e sendo amparado. Esse é o princípio da ajuda mútua. Esse princípio, que é interessante, vocês leem com frequência na literatura de vocês, o nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios, e aqui a palavrinha mágica, e ajudar os outros alcoólicos a encontrar a sobriedade. O problema comum é o alcoolismo. E o propósito é a sobriedade através da ajuda mútua. Não é mais por si, mas é por todos. E aqui eu busco a referência nesse livro, que é o Manual MEC, de Informação Médica de Saúde para a Família, quando, no capítulo que se refere ao alcoolismo, quando ele comenta sobre a abordagem do alcoolismo, na doença do alcoolismo, ele diz assim: não existe algo que beneficie tanto os alcoólicos e de um modo tão eficaz quanto a ajuda que eles próprios podem se dar participando de Alcoólicos Anônimos. Então, é a rendição, é o reconhecimento da comunidade científica a importância de Alcoólicos Anônimos através do princípio da ajuda mútua. Expressando a linguagem do coração. É assim a ajuda mútua, expressando a linguagem do coração, através do respeito, tolerância, paciência e afeto. Respeito àquela pessoa, ao indivíduo, à individualidade. Tolerância com os defeitos de caráter. Paciência
para esperar a transformação desse coração, que não transforma da noite para o dia. É um processo, é uma jornada, mas com muito afeto, que é a demonstração do amor. Um coração pronto para perdoar é o que nós precisamos. Transformar o coração de um coração magoado, ressentido, raivoso, em um coração pronto para perdoar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grupo de estudos de espiritualidade e coração, mostrando, inclusive, em estudos científicos, de que a prontidão em perdoar protege o coração, previne infarto, previne derrame, melhora a qualidade de vida. Precisamos desenvolver esse coração pronto para perdoar. E eu vou confessar aqui para vocês que eu tenho praticado isso na minha vida. Ao longo do meu cotidiano, meu trabalho, quando eu me deparo com uma situação em que eu percebo uma situação mais conflitante, um comportamento que me desagradou, eu lembro disso. Eu preciso ter um coração pronto para perdoar e eu perdoo. Isso tem me ajudado. Um coração humilde. Precisamos transformar aquele coração arrogante, orgulhoso, em um coração humilde. E a humildade para dar o primeiro passo de AA, que admitia a impotência perante o álcool, que tinha perdido o domínio da própria vida. A humildade de admitir que sozinho eu não consigo me levantar, eu não consigo caminhar, eu não consigo me recuperar da doença do alcoolismo. Precisamos desse coração humilde. Precisamos aprender e desenvolver o coração feliz e alegre. Você pode estar feliz por estar sóbrio hoje, só por hoje. Alegre porque não está mais sozinho, não está mais sozinha nessa jornada de superação da doença do alcoolismo. E é interessante o conceito e a diferença de felicidade e alegria. A Brené Brown diz que a felicidade ela é circunstancial. E a alegria é a transcendência do nosso coração alegre e feliz. Precisamos de um coração sereno, transformar o coração revoltado, que não aceita, muitas vezes com raiva, ressentimento. Precisamos transformar esse coração no coração sereno, aceitando o que não se pode modificar. É isso que pedimos na oração da serenidade. Aceitação para aquilo que não podemos modificar. Mas coragem para mudar aquilo que podemos. Um coração corajoso para mudar, enfrentando os nossos medos, com a coragem de ser imperfeito. Somos todos imperfeitos. O alcoolismo não deixa de ser a manifestação de uma imperfeição, e essa imperfeição gera em nós vergonha, culpa e desconexão. A vergonha por acreditar não ser digno de aceitação, valor e amor. A culpa por acreditar que se fiz algo de errado, mereço e serei punido. E com vergonha e culpa a pessoa se desconecta. E nós não fomos criados e concebidos para vivermos em desconexão. Muito pelo contrário. Precisamos de sintonia e conexão. Mais do que isso, de pertencimento. Então, no lugar da vergonha, a coragem de ser imperfeito, a aceitação da nossa humanidade imperfeita, sim, mas que podemos melhorar com o propósito de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Cada dia melhor, cada vez melhor. No lugar da culpa, a autocompaixão, através do amor próprio, perdão próprio e amor próprio. E no lugar da desconexão, a sintonia. Mais do que isso, os vínculos. E quando que nós temos vínculos? Quando temos a coragem de compartilhar as nossas vulnerabilidades, que é o que cada um aqui faz quando está numa sala de AA, falando das suas vulnerabilidades. Isso lança vínculos. O que são os vínculos? Pontes. Pontes de amor.
Nosso coração é acolhido pela graça do poder superior. E é de graça, pela graça. Um coração amoroso. E aqui, eu lembro que nós precisamos aprender a expressar amor. E o autor nos dá a dica das linguagens de amor. Palavras de afirmação. Precisamos expressar. E no ar, o recém-chegado, que muitas vezes chega de cabeça baixa, perdeu a dignidade, a família já não aguenta mais, o médico já jogou a toalha, muitas vezes já perdeu o emprego, foi demitido. E ele ouve no grupo de A que ele ou ela é a pessoa mais importante naquela reunião. E eu quero dizer que cada um e cada uma aqui são pessoas importantes. E isso precisa ser dito, precisa ser expresso. Precisamos expressar a linguagem do coração, a afetividade que vem do coração. Dizer para aquelas pessoas que amamos, dizer eu te amo. Eu comento que na minha família, meus pais não tinham o hábito de expressar o amor através de palavras. Eles expressavam de outro modo, mas não falavam eu te amo. A primeira vez que alguém me falou eu te amo foi a minha namorada, que hoje é minha esposa. Então, quando ela falou eu te amo, eu falei, opa, é com ela que eu quero me casar. E a partir daí eu vi a importância de falar e de ouvir. Se eu gosto de ouvir, eu preciso falar. Eu te amo. Um modo de expressar amor é o tempo de qualidade. E, por exemplo, a frequência do grupo. Você doa o seu tempo para o seu familiar, para um amigo, para o grupo. O toque físico, um aperto de mão, um abraço fraterno. Como é bom um abraço fraterno. Como eu senti falta de um abraço na pandemia. Como eu sinto falta de um abraço nos encontros online. O abraço fraterno, aquele que encontra o meu coração com outro coração. Os atos de serviço, que é doar o seu talento para o outro, aquilo que você faz para o outro. E o presente é uma linguagem de amor, porque envolve a questão financeira. E aqui, na sétima tradição, você dá um presente para o Alcoólicos Anônimos. E é interessante a questão do presente, também está ligado a você dar a atenção e o tempo para outra pessoa. Eu lembro, quando era namorado, recém-casado, eu dava uns presentes estranhos para minha esposa. Por exemplo, o primeiro presente foi um martelinho neurológico, porque eu achava que, para mim, era interessante o martelo neurológico. E achei que seria para ela, mas não era. Ela não queria um martelo neurológico. Ela era estudante de medicina junto comigo, e ela não queria um martelinho. Era interessante para mim, não era para ela. Depois eu fui aprendendo o que era interessante para ela, e eu podia expressar a linguagem do amor através de um presente que não precisava ser de alto valor em dinheiro, mas que eu teria dedicado atenção, talvez até criatividade e interesse pelo gosto dela e não pelo meu gosto. E, finalmente, precisamos desenvolver um coração agradecido. Um coração agradecido que não é apenas da boca para fora, mas que vem lá de dentro. Precisamos desenvolver a prática de agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos, agradecer porque tem uma mão estendida oferecendo ajuda, agradecer pela vida. E hoje, quando eu estava terminando a minha apresentação, eu recebi uma mensagem da Mila com essa frase do Bill W.
Quando repleto de gratidão, o coração só pode dar amor. Amor e gratidão é o que tenho por cada pessoa presente aqui. Pessoas que estão dando do seu tempo, tempo de vida, para estar comigo neste momento. Poderiam estar com seus familiares, poderiam estar fazendo outra coisa, o seu lazer, mas doaram seu tempo para estar aqui comigo. Então, a gratidão e amor. Amor e gratidão é o que eu tenho pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos, por ter me ensinado a como acolher e ajudar o alcoólico que ainda sofre. E eu aprendi como acolher e ajudar qualquer pessoa, não apenas o alcoólico, através do que eu vi e senti e vivenciei em Alcoólicos Anônimos. Amor e gratidão é que eu tenho pela Coxa de Retalhos, por ter transformado a vida de tantas mulheres. Quero expressar meu amor e gratidão pela Coxa de Retalhos, por ter me compreendido, acolhido, por não ter desistido de mim e por demonstrado o seu amor por mim, mesmo quando, em um dado momento, eu disse não. Felizmente, estou aqui. Felizmente, vocês me deram uma nova oportunidade. Coxas de Retalhos que conquistou o meu coração desde esse primeiro encontro em Campinas, na área 29, quando eu conheci e tive o privilégio de receber e dar o carinho para aquelas pessoas, homens e mulheres, pessoas que estavam presentes naquele evento. O meu coração está feliz por fazer parte desse mosaico de amor. Muito obrigado.